Você já sentiu que algo entre você e Deus simplesmente esfriou? Que suas orações parecem bater no teto? Talvez o problema não seja falta de fé. Talvez seja um desses 5 absurdos que estão entristecendo o Espírito Santo na sua vida. Há uma presença que não faz barulho quando vai embora. Ela não bate a porta. Não deixa um bilhete. Não anuncia a partida. Simplesmente recua. E o coração que antes ardia começa a sentir um frio que nenhuma teologia consegue explicar direito. Só quem já viveu sabe do que estou falando. O Espírito Santo é o maior presente que o Pai poderia ter enviado à humanidade depois da cruz. Jesus mesmo disse, em João 16:7, Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu vô-lo enviarei. Isso significa que o Espírito Santo não é um bônus da vida cristã. Ele é o centro dela. Mas existe algo que poucos púlpitos têm coragem de dizer com clareza. O Espírito Santo pode ser entristecido, não afastado da salvação, mas entristecido na comunhão. E quando isso acontece, o crente continua frequentando a igreja, continua lendo a Bíblia, continua cantando louvores, mas algo essencial foi perdido. A unção, a intimidade, o fogo. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, foi um homem que conheceu tanto a glória do Espírito quanto a dor da sua ausência. Ele escreveu certa vez que o cristão que perde a comunhão com o Espírito Santo perde mais do que pode calcular. Perde a doçura da oração, a luz da palavra, a força contra o pecado e a alegria que nenhum mundo pode oferecer. Spurgeon pregava que não existe vida cristã vibrante sem a presença ativa e íntima do Espírito Santo. E ele alertava, com aquela voz que ecoava nas galerias do Metropolitan Tabernacle, que muitos crentes vivem como órfãos espirituais. Não porque Deus os abandonou, mas porque, passo a passo, foram entristecendo aquele que veio para habitar neles. A palavra de Deus é direta em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo não está escrevendo para incrédulos, está escrevendo para crentes, para pessoas que já receberam o selo do Espírito. Isso nos diz algo urgente. É possível sim entristecer o Espírito Santo, e o perigo está dentro da própria vida do Filho de Deus. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 absurdos que estão entristecendo o Espírito Santo. E talvez você se reconheça em um deles. Não venho aqui para condenar. Venho aqui porque a palavra de Deus nos chama de volta, sempre. Porque o mesmo Espírito que pode ser entristecido é também o Espírito que restaura, que renova, que acende novamente o fogo que parecia apagado. Se você está sentindo que sua vida espiritual esfriou, que a oração perdeu o gosto, que a Bíblia parece fechada mesmo quando aberta, este vídeo foi preparado para você. E eu preciso que você assista até o fim, porque cada um desses 5 pontos pode ser exatamente a chave que você estava precisando encontrar. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui é um lugar onde a palavra de Deus é tratada com seriedade e com amor. E você merece ter esse tipo de alimento espiritual chegando até você com frequência. E preciso te falar de algo que preparamos com muito cuidado e oração para quem está exatamente onde você pode estar agora, sentindo que a intimidade com Deus esfriou, que a oração perdeu o sabor, que algo precisa mudar de verdade. O e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus não é apenas uma leitura, é um caminho. São 21 dias de encontros reais com o Pai, cada dia com uma palavra, uma reflexão e um exercício prático que vai, devagar e com profundidade, reconectando a sua alma àquele fogo que um dia ardeu dentro de você. Se você sente que o Espírito Santo tem sido entristecido na sua vida e que chegou a hora de mudar isso de verdade, esse e-book foi escrito para você. Ele está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não deixe para depois, porque a sede que você sente hoje é um convite de Deus para voltar. O primeiro absurdo que entristece o Espírito Santo é a hipocrisia religiosa, e ela é mais comum do que a maioria dos crentes gostaria de admitir.
Hipocrisia não é apenas mentira declarada. É a distância entre o que se aparenta ser e o que se é de verdade. É o crente que levanta as mãos no louvor no domingo e alimenta a amargura no coração na segunda-feira. É a pessoa que fala de perdão com a boca e guarda a mágoa como um tesouro secreto no peito. Jesus foi o pregador mais duro com os hipócritas que este mundo já conheceu. Em Mateus 23, 27, ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Palavras fortes. Palavras que queimam. Palavras que foram ditas por amor, porque a hipocrisia é uma armadilha que destrói por dentro, enquanto mantém as aparências por fora. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 16:13 nos diz: Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E onde há verdade, não pode haver máscara, não pode haver dois rostos. O Espírito não habita com conforto em um coração que performa espiritualidade, enquanto recusa a transformação real. Pense nisso com cuidado, minha querida alma. Quantas vezes você orou palavras que não saíam do coração? Quantas vezes participou de momentos de adoração com o corpo presente e a mente em outro lugar, o coração fechado, a alma distraída? Isso não é fraqueza humana passageira. Isso se torna hipocrisia quando se transforma em padrão, quando a vida religiosa externa deixa de ter correspondência com a vida interior. O Espírito Santo foi enviado para nos transformar de dentro para fora. Romanos 8:26 diz que o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ele quer habitar nas profundezas do ser, mas ele não força a entrada onde há resistência disfarçada de religiosidade. A hipocrisia é um véu, e esse véu precisa ser rasgado, não diante dos homens, mas diante de Deus. O convite não é para a perfeição, é para a honestidade. É para chegar diante do Senhor e dizer: eu tenho vivido com duas faces, eu tenho aparentado mais do que sou. Perdoa-me, Senhor, e renova em mim um espírito reto. Esse tipo de oração, dita com o coração partido e sincero, abre as portas que a hipocrisia havia fechado. E o Espírito, que nunca deixou de estar presente, volta a se mover com liberdade e poder dentro daquela vida. O segundo absurdo que entristece o Espírito Santo é a falta de perdão. E este talvez seja o mais devastador de todos. Há pessoas que carregam ofensas há anos, décadas até. Guardam a mágoa como se fosse um direito conquistado, como se o sofrimento passado justificasse o ódio presente. E enquanto fazem isso, enquanto alimentam aquela raiz amarga no fundo da alma, o Espírito Santo vai sendo sufocado passo a passo dentro delas. Efésios 4:31-32 diz com uma clareza que não deixa espaço para dúvida: removei de vós toda a amargura e indignação e ira e gritaria e maledicência e toda a malícia. Sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Note que o chamado ao perdão vem logo após o versículo que nos manda não entristecer o Espírito Santo. Isso não é coincidência, é sequência intencional. A falta de perdão e a tristeza do Espírito Santo caminham juntas, porque o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que moveu Jesus a dizer na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um coração que se recusa a perdoar está vivendo em contradição direta com a natureza do Espírito, que deveria estar guiando aquela vida. Isso não significa que a dor não é real. Não significa que a ofensa foi pequena. Significa que o perdão não é um favor que você faz ao outro. É uma libertação que você recebe para si mesmo. Enquanto você prende o outro com a sua falta de perdão, você mesmo está preso. E o Espírito Santo não opera com plenitude em corações acorrentados. Se há alguém em sua vida que você ainda não perdoou, saiba que esse é talvez o maior obstáculo entre você e a plenitude do Espírito. Não precisa ser fácil, não precisa ser imediato, mas precisa ser real. E Deus, que conhece a profundidade dessa luta, vai te dar a força que você não tem sozinho, se você der o primeiro passo. O terceiro absurdo que entristece o Espírito Santo
é a negligência da palavra de Deus. E este é um pecado silencioso, quase invisível, que vai roubando a vida espiritual sem que o crente perceba o que está acontecendo. Vivemos em uma era de informação abundante e atenção escassa. O crente de hoje tem acesso a mais conteúdo bíblico do que qualquer geração anterior. Sermões online, aplicativos de devocional, podcasts cristãos, vídeos como este. E ainda assim, paradoxalmente, nunca houve tanta fome não saciada, tanta superficialidade espiritual, tanto conhecimento sem transformação. Porque existe uma diferença enorme entre consumir conteúdo sobre a palavra e se alimentar da palavra, entre ouvir sobre Deus e ouvir Deus, entre saber versículos de cor e deixar que esses versículos falem dentro da alma com peso e autoridade. O salmista, em Salmo 119, 105, declarou: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma lâmpada ilumina o passo seguinte. Ela não projeta luz para quilômetros à frente. Ela ilumina o suficiente para que você dê o próximo passo com segurança. E quando o crente negligencia a palavra, ele apaga essa lâmpada e começa a caminhar no escuro, tropeçando em coisas que a luz da Escritura teria revelado com antecedência. O Espírito Santo e a Palavra de Deus são inseparáveis. O mesmo Espírito que inspirou os escritores sagrados é o Espírito que ilumina a mente do leitor para compreender o que está escrito. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo escreve que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso significa que abrir a Bíblia sem o Espírito é como abrir um mapa em total escuridão. A carta está ali, mas você não consegue ler. E o inverso também é verdadeiro. Quando o crente negligencia a palavra, ele priva o Espírito do instrumento que ele usa para falar, guiar, corrigir e consolar. Porque é através da Escritura que o Espírito Santo age com mais clareza na vida do Filho de Deus. Não é por acaso que em Efésios 6,17, a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. Ela é a arma que ele empunha, e um soldado que abandona sua espada fica desarmado no campo de batalha. Negligenciar a palavra não significa necessariamente não lê-la nunca. Significa lê-la sem reverência, sem expectativa, sem sede. Significa abrir as páginas por obrigação religiosa e fechá-las sem ter realmente encontrado alguém. Significa deixar dias, semanas, às vezes meses passarem, sem que a Escritura tenha tido espaço real dentro da rotina. Minha querida alma, se a Bíblia tem ficado fechada na sua vida, ou se você a tem aberto apenas por hábito vazio, hoje é um dia de retorno. Não é tarde. O Espírito Santo está pronto para iluminar cada página, cada versículo, cada promessa, se você vier com o coração aberto e disposto a ser transformado pelo que está escrito. O quarto absurdo que entristece o Espírito Santo é a concessão ao pecado habitual. Aquele pecado que o crente conhece, reconhece, mas não abandona de verdade. Todo crente lida com tentações. Isso é parte da caminhada humana e ninguém está acima disso. Mas existe uma diferença entre ser tentado e fazer concessões deliberadas. Entre cair e se levantar e cair e se acomodar. O pecado habitual é aquele que o crente parou de lutar contra, não porque venceu, mas porque desistiu de vencer. Hebreus 12:1 nos exorta: também nós, pois, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que nos cerca facilmente e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado que cerca facilmente é exatamente esse, o pecado habitual, o que se enrolou na vida do crente como uma corrente que ele já nem tenta mais soltar. O Espírito Santo foi enviado para nos santificar. Romanos 8:13 é direto. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mortificar as obras do corpo, isso não é linguagem passiva, é linguagem de batalha.
É a imagem de alguém que ativamente, com a ajuda do Espírito, coloca à morte os padrões pecaminosos da vida. Quando o crente faz as pazes com o pecado habitual, quando para de chamá-lo pelo nome, quando começa a justificá-lo, quando o incorpora à rotina como se fosse apenas uma fraqueza, ele está, na prática, pedindo ao Espírito Santo que divida espaço com aquilo que Deus abomina. E o Espírito, que é santo por natureza, recua. Não abandona o crente salvo, mas retira a plenitude da sua presença operante. Isso explica muito. Explica por que certas orações parecem não sair do lugar, por que certas igrejas perderam o poder, por que certos crentes, cheios de conhecimento teológico, vivem secos por dentro. Não é falta de doutrina, é a presença de um pecado que ninguém quis confrontar de verdade. A boa notícia é que o mesmo Espírito que foi entristecido é o Espírito que fortalece para a batalha. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confissão genuína, seguida de arrependimento real, abre novamente as comportas da graça. E o Espírito Santo, como um rio que voltou a correr livre, volta a fluir com poder dentro daquela vida que se humilhou diante de Deus. O quinto absurdo que entristece o Espírito Santo é a ingratidão. E este talvez seja o mais subestimado de todos, justamente porque parece pequeno demais para causar tanto dano. A ingratidão não chega com estrondo. Ela se instala devagar, com a naturalidade de quem foi acostumando a receber sem admirar. É o crente que ora pedindo, mas raramente ora agradecendo. É a alma que enumera suas dificuldades com facilidade, mas esqueceu a última vez que parou com o coração cheio para reconhecer o que Deus tem feito. Em Lucas 17, Jesus curou 10 leprosos, 10 homens que viviam marginalizados, excluídos, sem toque humano, sem pertencimento. 10 homens que receberam de volta a vida, o corpo, a dignidade. E dos 10, apenas um voltou. Apenas um se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus perguntou com uma tristeza velada nas palavras: não foram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? 10 foram curados, um foi grato. E é para esse um que Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Há algo na gratidão que vai além da cortesia espiritual. A gratidão é um ato de reconhecimento da soberania de Deus. É declarar com a vida e com os lábios que tudo o que você tem veio dele, que nada do que você conquistou foi apenas fruto do seu esforço, que a graça que sustenta cada manhã é pura misericórdia do Pai. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo escreve: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas nas bênçãos óbvias, não apenas nos dias de sol, mas em tudo, porque o crente que aprendeu a ser grato em todas as circunstâncias descobriu um segredo que transforma a percepção da realidade: que Deus está em tudo, que sua mão está presente até nos momentos que parecem contradizer seu amor. O Espírito Santo se move com especial liberdade em atmosferas de adoração e gratidão. Quando o crente cultiva um coração agradecido, ele está, na prática, criando um ambiente propício para a presença do Espírito. Quando, ao contrário, vive em constante insatisfação, comparação e queixa, ele vai fechando as janelas da alma, e o Espírito, que é luz, encontra cada vez menos espaço para entrar. Pense em quantas vezes você murmurou contra as circunstâncias que Deus permitiu em sua vida. Quantas vezes comparou sua história com a de outra pessoa e concluiu que Deus havia sido injusto com você. Quantas vezes a oração foi mais uma lista de reclamações do que um encontro de comunhão. Isso não é julgamento, é um convite ao exame sincero, porque todos nós já estivemos nesse lugar. A ingratidão é, em sua essência, uma forma de desconfiança em Deus. É dizer com o comportamento que Ele não tem sido suficiente, que sua graça não tem dado conta, que sua provisão ficou aquém do que você merecia. E isso entristece o Espírito, porque o Espírito veio para nos revelar o Pai. E quando desprezamos os dons do Pai, estamos desprezando o próprio coração de quem os deu.
O caminho de volta começa com um exercício simples, mas profundamente transformador. Parar, respirar e começar a listar, um a um, os motivos de gratidão. Não os grandes milagres apenas, mas o pão de cada dia, a saúde que você tem, os afetos que cercam sua vida, a Bíblia que você pode abrir livremente, a salvação que nenhuma circunstância pode tirar de você. Salmo 103:2 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não te esqueças, é um alerta, porque o esquecimento é o berço da ingratidão, e a memória ativa das bondades de Deus é o solo fértil onde o Espírito Santo floresce com plenitude. Quando você decide ser grato, mesmo quando a vida dói, mesmo quando as perguntas não têm resposta, mesmo quando o caminho parece longo, você está fazendo um ato de fé. Está dizendo a Deus: eu confio em ti, eu te reconheço, eu não me esqueci de quem tu és. E o Espírito Santo, sensível a essa postura de humildade e fé, responde com uma presença que aquece o que estava frio e acende o que estava apagado. Esses 4 absurdos, a hipocrisia religiosa, a falta de perdão, a negligência da palavra e a concessão ao pecado habitual, somados agora à ingratidão, formam um retrato honesto de como a vida espiritual vai sendo esvaziada por dentro, muitas vezes sem que o crente perceba o que está acontecendo. Mas há ainda um último absurdo, o mais sutil de todos, aquele que se esconde debaixo de uma aparência de zelo espiritual e que por isso mesmo é o mais difícil de identificar e o mais urgente de confrontar. E é sobre ele que vamos falar agora. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, saiba que não foi por acaso. O Espírito Santo, que pode ser entristecido, é o mesmo que move corações para buscar o caminho de volta. Ele te trouxe até aqui porque te ama e porque ainda há fogo a ser reacendido dentro de você. Se você deseja trilhar esse caminho de restauração com profundidade e direção, o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus foi preparado exatamente para este momento da sua vida. 21 dias que podem mudar tudo. Você o encontra no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Se este vídeo abençoou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente o que o Espírito Santo falou ao seu coração hoje. Os próximos vídeos aparecem aqui na tela. Não perca. Que Deus te abençoe grandemente.